Eu peguei umas questões aqui de vestibulares anteriores e da UERJ também para a gente trabalhar, tá? Então aqui, ó. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então esse gráfico mostra velocidade em função do tempo, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Velocidade constante é o quê? É aquela velocidade que não varia, né? Então, se você olhar aqui, ó, vai subindo até mais ou menos aqui, no 4. Essa parte aqui, a velocidade está crescente, subindo. Aí, nesse pedaço aqui, de 4 até a 8 segundos, mais ou menos, ela fica constante, né? Ela não fica exatamente constante, mas assim, ela fica perto de um platô, né? Que é o constante é o quê? É totalmente na horizontal. E depois daqui para frente ela vai ficando decrescente, a velocidade vai diminuindo. Ele quer saber o intervalo em que ela é constante. Então começa aqui, ó, no 5 até o 6, mais ou menos. Então, entre 5 e 6 segundos. 5 e 8, desculpa. Tudo bem? Aí Sim. aqui eu coloquei em verde. E aí o intervalo tá aqui embaixo. Dúvida nessa? Não. Tá. Agora, aí esse gráfico serve para outra questão também. Em que intervalo do tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Vamos lá. Quando a velocidade é constante, significa o quê? Que não tem variação de velocidade. E a aceleração é o quê? Variação da velocidade pelo tempo. Então, se a velocidade não varia, a aceleração nesse pedaço aqui tende a ser nula, né? Então, esse pedaço a gente já sabe que não vai ser. A aceleração máxima é o maior valor que ela vai assumir. Então, o maior valor que ela vai assumir, em que intervalo que vocês acham que é? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, aqui, entre 0 e 4 segundos, a velocidade está crescendo. E aqui, de 8 a 14, ela está decrescendo, né? Então, ela vai ser maior naquele intervalo em que ela está crescente, né? Só que assim, crescente, a que ela tiver mais íngreme, no sentido que tiver mais parecido com uma reta. Que nesse caso aqui, é entre o 0 e o 1. Esse primeiro pedaço aqui. Nesse intervalo aqui, a velocidade vai aumentando mais rápido, porque ela está com um comportamento parecido de uma reta. Quando chega daqui do 1 em diante, ela vai diminuindo esse tamanho, esse aumento da velocidade. Ele vai tendendo a ficar o quê? Constante. Então, é como se fosse uma variação entre o comportamento. Então, letra A. Foi? Sim. Aí, questão 3. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça. Menos peso do pé do pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivos de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante t igual a 0, ou seja, no início, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Então, o automóvel A, ele estava em velocidade constante. Aí, quando depois de 10 segundos, ele começa a aumentar a velocidade dele.
entre 10 e 20 segundos, ele aumenta a velocidade. Quando ele chega em 20 segundos, ele volta a ficar o quê? Constante. E aí de 30 até 40 a velocidade vai decaindo. Então, em relação ao instante A, a gente pode dizer que de 0 a 10 e que de 20 a 30 a aceleração é zero. Por quê? Porque a velocidade nesses dois intervalos é nula. E no B? O B começa constante, depois a velocidade dele vai decaindo entre 10 e 20 segundos. Entre 20 e 30 segundos ele volta a ser constante de novo. E aí depois a velocidade continua decaindo. Então, o B, ele tem aceleração nula de 0 a 10, de 20 a 30. Então, tanto A quanto B, nos mesmos instantes, tem aceleração nula. As velocidades dos veículos variam com o tempo em dois intervalos. Entre os intervalos 10 e 20, aí a gente viu, entre 10 e 20 o A e o B são constantes. Entre 30 e 40. Entre 30 e 40, os dois são o quê? Decrescentes. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado, nos intervalos 1 e 2? Então, essa área aqui representa a velocidade do motorista imprudente. Então, aqui é um trapézio, aqui é outro trapézio e aqui é um retângulo. Então, aqui, base menor 10 vezes base maior 30, entre parênteses, vezes 2, vezes a altura, desculpa, 10 dividido por 2. E aqui? Aqui é um triângulo, né? Então, base 10 vezes altura 30 dividido por 2. E nesse aqui, AB, é um retângulo. Altura 30 e base 10. Aí, fazendo isso, a gente vai achar que a velocidade final é 30 metros por segundo. E que a aceleração é o quê? É a variação da velocidade em função do tempo. Então, 30 menos 10. 30 aqui, final, menos 10 inicial. Né? Dividido por 10, que é o tempo. Tá vendo? Tá indo de 10 em 10 os intervalos. Então, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Já no gráfico 2, que é esse aqui, que está em verde com o número 2, velocidade final é 30 menos a inicial, que é 10, dividido por 10 também vai dar 2. E aí, quando a aceleração dá negativa, quer dizer que ele está diminuindo a velocidade, certo? Foi? Ou então, basicamente, fazer pela fórmula da área. No primeiro gráfico, pela fórmula do trapézio, como eu falei, e o segundo pela fórmula da área do triângulo. Tudo bem? Amanda. Sim. Tá. Camila. Tudo bem. Ah, tá bom. Utilize o conteúdo a seguir para responder a questão 4. No quadro a seguir estão as contas de luz e água de uma mesma residência. Além do valor a pagar, cada conta mostra como calculá-lo em função do consumo de água em metros cúbicos e da eletricidade, quilowatt-hora. Observe que na conta de luz, o valor a pagar é igual ao consumo multiplicado por um certo fator. Já na conta de água existe uma tarifa mínima e diferentes faixas de tarifação. Então, companhia de eletricidade, fornecimento 401 kWh vezes 0,1327, 6.000,
valor R$ 53,23. Já em relação à água, se o consumo for até 10, a tarifa é R$ 5,50, a tarifa mínima. Se o consumo for entre 11 e 20, 85 centavos, consumo 7. E aí a tarifa vai ser R$ 5,95, que vai somar, né? 5,50 mais 85 centavos. De 21 a 30 vai ser R$ 2,13. De 30 a 50 também. E acima de 50, R$ 2,36. Dos gráficos a seguir, o que melhor representa o valor da conta de água de acordo com o consumo é qual? E aí? Qual que vocês acham que é? Ver se eu consigo dar um zoom menor. Peraí. Saiu, desculpa, gente. Então, a tarifa de luz, ela é fixa e vai multiplicando por esse valor. E a taxa de água, ela não segue uma função, ela tem tarifas, né? E os valores que a gente vai somando nessa conta não são proporcionais, não é assim, eu vou aumentando de 2 em 2. Então, o gráfico da conta de água, ele não é uma função do primeiro grau. Então, por exemplo, ele não pode ser nem a letra C, nem a letra D, nem a letra E. Porque na letra E é como se a conta de água fosse sempre a mesma, não é. Na letra D está falando que é uma função do primeiro grau, também não é, aqui também. Então, ou vai ser A ou a B. E esses são platôs, né? Então, até 10 é 5,50, 20, R$14, 50, 77,90, 60 metros cúbicos, 150. Por que a letra A? Tá vendo aqui, ó, um platô subiu, vai subindo. Mas não é uma reta, igual a letra C, que é uma reta do primeiro grau. São retinhas que vão se complementando, tudo bem? Sim. Aí agora vamos ver aqui questão 5. Vamos dar um zoom. Os gráficos 1 e 2 representam a posição S de dois corpos em função do tempo. Então, primeiro ele sai do ponto A, o ângulo entre o deslocamento e o tempo é alfa. E já no gráfico 2 também sai do ponto A, mas o ângulo entre eles é 2 alfa. E aí ele fala, no gráfico 1, a função horária é definida pela equação S é igual a 2 mais meio de t. Assim, a equação define o movimento representado pelo gráfico 2, corresponde a... Aí ele fala assim, se necessário, use a tangente de 2θ. Então, o que ele está falando? Que o primeiro gráfico tem essa lei de formação da equação do segundo grau. O segundo gráfico, ele está falando aqui tangente de 2θ. Então, ele já está me dando uma dica que provavelmente eu vou usar essa informação para resolver. Para eu achar a equação do segundo. E aí, eu tenho que pensar em triângulo, ó. Por exemplo, aqui. Cateto é 4 e o outro é 8. E aí, se eu estou tirando daqui, né? 8, dali 4. Porque entre 6 menos 2, 4. Já no gráfico 2, base 4, altura 6. E aí, eu tenho que o coeficiente é igual a tangente do ângulo. E a tangente desse ângulo é igual a 4 sobre 8, que é V1, ou meio metro por segundo.
E aí, lembra que é movimento retilíneo uniforme. Então, a fórmula é S é igual a S0 mais VT. A gente já sabe que a posição inicial é 2 e que V1 é 1 sobre 2. Então, S1 vai ser o quê? Posição inicial 2 mais meio de T. Tá? Aí, a gente vai pegar o valor que ele deu, porque ele diz que a velocidade 2 é igual a tangente de 2 alfa. Então, 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa ao quadrado. Aí, eu vou substituir, né, por 1 sobre 2. E aí, simplificando, eu vou achar o quê? Que a segunda velocidade é 4/3 metros quadrados. Então, a equação do segundo, que é S é igual a sorvete, vai ser S0 mais V2T. Então, é 2 mais 4/3 de T. Foi? Vamos ver a questão 6. Tudo bem até aqui, meninas? Sim. A variação temporal do deslocamento S da composição observada a partir de cada estação está representada em qual gráfico? Qual vocês acham que é? O deslocamento, olha só. Dois é igual a 4/3 de T. O que a gente aprendeu? Que 2 é o valor de B, né? Que é da onde parte a equação. 4/3 é o valor de A. Esse valor é o quê? Positivo. Então, se ele é positivo maior que zero, quer dizer que a função é crescente. Então, tem que ser uma função crescente que parte do 2. Então, assim, a letra D já não pode ser. Porque a letra D tem um momento crescente e outro decrescente. A letra A também não pode ser, porque ele é crescente depois constante, né? A B não pode ser porque ela começa com a ideia, ó, meio arredondada de parábola e depois vira função do primeiro grau. Então, também não é. Quem vai sobrar é a letra C, ó. Ele começa lá no 2 e vai crescendo linearmente, proporcionalmente. Tá? Aí aqui é a fórmula do movimento retilíneo uniformemente variado. S é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. E aí, para t entre 0 e 15, eu vou ter que S é igual a t ao quadrado mais 2. E aí, o que a gente observa? Que depois dos 15 valores iniciais, a velocidade acaba sendo constante. E a equação horária S é igual a VT, que o S0 ele parte da origem. Então, o gráfico vai ser esse aqui, tá? Que a gente viu na questão anterior. Tudo bem? Repara que esse pedaço aqui tá meio arredondado, porque tem a ver com a parábola. Já esse aqui já tá uma reta, porque é a equação do primeiro grau. Tudo bem, menina? Tudo bem. Aí aqui. Para responder, analise os gráficos abaixo, nos quais x representa a posição de um objeto V na sua velocidade instantânea t e o tempo representado por t. Os gráficos que representam movimentos nos quais o módulo da velocidade aumenta são 1, 2, 3. Então, vamos lá. No primeiro gráfico, deixa eu dar um zoom aqui.
esse aqui, a função está crescendo ou decrescendo nesse gráfico, no primeiro? Acho que tá mais ou menos. Tá crescendo mais devagar, mas tá crescendo, né? Sim. Já o gráfico 2 já tá descendo, então tá decrescendo. Esses gráficos não crescem e nem decrescem tão rápido quanto esses daqui de baixo, como o 3 e o 4. Mas não deixa de ser uma questão de crescimento. Então, no 3 ele decresce, no 4 ele cresce. E no 5 ele fica constante. Então, vamos ver aqui as opções. Aumenta no 1, 2, 3. 1. O 2 é esse aqui do lado, né? É, o 2 não cresce não, o 2 decresce. Então, a letra A está errada. Aumenta em 1, 2, 4. Não, 1 e 4 aumenta. Diminui 1, 2, 5. Não, aqui está aumentando. Aqui está decrescendo. E no 5 é constante, então também não é. Letra D, diminui, são o 1, 3 e o 4. 1, 3 está indo. 4 não. Porque o 4 está crescendo, tá vendo? Diminuição 2, 3 e 4. Aí eu acredito que sim. Porque aqui no 2, o 3 e o 4. Certo? Aí aqui ele está mostrando, né? Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Aí a função vai ser crescente, o A vai ser positivo. Se a velocidade for menor do que zero, o gráfico vai ser desse tipo aqui, decrescente. O alfa está aqui. Então, S é igual a S0 mais VT, equação do movimento retilíneo uniforme. Aí aqui é a mesma ideia da aceleração, né? Aceleração crescente, aceleração positiva, aceleração negativa ou decrescente. Aí ele fala, no gráfico 1, a velocidade diminuiu, porque o gráfico do espaço em função do tempo indica que o móvel está em direção e sentido do vértice, da parábola. Tá, o que que acontece? O que que é o vértice da parábola? É exatamente esse ponto aqui. Aqui é o ponto de mínimo, aqui é o ponto de máximo. Isso significa que vai ter uma mudança no sentido do movimento. Então, aqui, ó. Ele vinha com a velocidade menor, baixa, até que ele para no meio, que é o ponto médio. E aí, a partir disso, ele vai aumentando de novo. Então, o ponto médio é o ponto de equilíbrio entre a parte crescente e a parte decrescente da função, da parábola. A mesma coisa aqui, ó. Ela veio crescendo até chegar na parábola e depois ela vai decrescendo, tá bom? Aí vamos ver aqui, questão 8. O gráfico a seguir representa as posições ocupadas por um veículo em função do tempo. Então, ó, veículo, função, aqui ele está crescente, velocidade crescente, aqui velocidade constante, velocidade crescente. Lembrando que quando a velocidade é constante, a aceleração é quanto mesmo? Nula. Nula, muito bem. Então vamos lá. Um veículo passa pela cidade A, localizada no quilômetro 100, às 10 horas, e segue rumo à cidade C, localizada no quilômetro 500, passando pela cidade B, localizada no quilômetro 300. Nessas condições, é correto afirmar que o veículo passa pela cidade B a que hora?
Então, a gente tem que tentar achar um padrão aqui para achar a equação da reta, né? Então, no km 100 é 30 minutos. Depois mais 30 minutos, ou seja, depois de 1 hora, quilômetro 200. E depois de mais de 1 hora, quilômetro 300. Certo? Então, o tempo total entre a cidade A e B é a soma desses intervalos, 2 horas e meia. Como ele saiu às 10, ele vai chegar a 12h30 na cidade B. Certo? Aí, esse aqui seria o gráfico representado. Só que aqui com mais detalhe, né? Que não tem lá na questão. Tá? Aí vamos ver a questão 9. Considere a figura e o texto a seguir, preenchendo adequadamente as colunas. Posição com posição. Entrando pelo portão O de um estádio, um fornecedor executa uma trajetória representada pelas linhas OABC, até alcançar sua cadeira C. Considerando que na figura a escala seja 1/1000, é correto afirmar que o fornecedor percorreu uma distância de Parará e teve um deslocamento de Parará. Lembra, distância é a soma de todos os pedacinhos que a gente anda. Deslocamento é o quê? É a diferença entre posição final menos a inicial. Inicial. Isso, muito bem. Então, a gente tem que tomar só esse cuidado. Então, para eu saber, eu vou fazer um Pitágoras aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. 6 de altura. Aí, aqui a base. Quer dizer, 8 de altura, né? Aqui tá no 8. Na base, eu vou ter 6. Aí, para descobrir esse aqui do A até a origem, eu vou fazer Pitágoras, tá? Que é o que ele tá fazendo aqui. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, OA vale 10. OA é da origem até o primeiro ponto. Aí, OA vai dar 10. Aí, vai fazer um sisteminha com o outro, né? E aí, vai descobrir que BC é igual a 8. E que a soma dos 3 é 24. E aí, a gente sabe que a escala é 1/1000. Ou seja, cada uma unidade dessa é 1000 centímetros na vida real. Então, 240 metros, 2,40 vezes 10 elevado a 2 metros. Porque eu estou passando para metro. Deslocamento OC é igual a 12 centímetros. Então, o deslocamento real é o quê? 1,2 vezes 10 ao quadrado. Aí a próxima questão. Considere o gráfico que representa a velocidade de um corpo em movimento retilíneo em função do tempo e as afirmativas a seguir. Aí ele faz o primeiro. A aceleração de um móvel de 1 metro por segundo ao quadrado. 2. A distância percorrida dos 10 segundos é de 50 metros. A velocidade varia uniformemente e o móvel percorre 10 metros para cada segundo. A aceleração é constante e a velocidade aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Velocidade não é constante, né? Então, a letra A, a aceleração do móvel é de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Aí vem a questão 10. Considere o gráfico que representa a velocidade de um corpo em movimento retilíneo em função do tempo e as afirmações que se seguem. Então, ele dá as informações e ele fala que a 10 segundos vai estar em 10 minutos de gravação.
Aí ele fala, primeiro, a aceleração do móvel é de 1 metro por segundo ao quadrado. Segundo, a distância percorrida nos 10 primeiros segundos é de 50 metros. Então, para eu descobrir a aceleração, ΔV sobre ΔT. 10 sobre 10 igual a 1, ok. Distância percorrida nos 10 primeiros segundos é de 50 metros. Aí eu teria que fazer a área, base 10 vezes a altura 10, dividido por 2. A velocidade varia uniformemente e o móvel percorre 10 metros a cada segundo. A aceleração é constante e a velocidade aumenta 10 metros por segundo ao quadrado a cada segundo. E ele quer saber quais são as afirmações que são verdadeiras. Certo? Qual que vocês acham que são as verdadeiras? A primeira. Primeira, 1 e 2? Muito bem, isso mesmo. A aceleração é 1, né? 10 por 10 vai dar 1, porque ele sai da origem, então por isso que dá 10 menos 0, e o tempo também. E a segunda também é verdadeira, porque eu faço base vezes altura dividido por 2, né? Que eu falei lá, né? Que o deslocamento é aproximadamente a área do desenho, do gráfico. A terceira e a quarta são falsas, tá? Aí a questão 11. Ela fala assim, o vetor posição de um objeto em relação à origem do sistema de coordenadas pode ser desenhado como mostra a figura. Então, ó, crescente, se ele pedir para eu calcular a equação A é positivo, maior que 0, tá? E mostra 6 metros, aí quando chega em 6 metros, chega em 10 aqui. Calcule o módulo em metros desse vetor. Então, isso aqui é um vetor, eu quero saber o tamanho dele. Eu posso pensar na ideia da regra do paralelogramo, né? Esse lado aqui mede o quê? 10. E esse pedaço aqui mede o quê? 10 também. E aí, qual é o cálculo do módulo em metros desse vetor? Pitágoras, né? 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 10 ao quadrado é 100. Somando dá 125 e a raiz de 125, 11,2, porque não é exata. Ou você poderia tirar o 5 da raiz e deixar o outro preso. Então ficaria 5 raiz de 5, também poderia ser, né? Mas também daria certo. Aí vamos lá. Um carro saiu da posição x igual a 0 km até seu destino final, x igual a 5 km, de acordo com o gráfico x por t mostrado na figura. Então, x é o que ele andou em quilômetros, t é o tempo que ele se deslocou em minutos. Aí ele fala, finalizando o percurso, o computador de bordo calcula a velocidade escalar média do carro, sem considerar o sentido do movimento. Qual é esta velocidade escalar média dada pelo computador em km por hora? Então, o gráfico, ó, de 1 a 3 é crescente, de 3 a 5 decrescente, de 5 a 8 crescente, de 8 a 11 crescente, mais rápido ainda. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade média do deslocamento pelo tempo. Então, é como se fossem 38 km por hora aproximadamente. Que aqui eu pego 7, multiplico pelo inverso da segunda fração, tá? Posso ir para 13? Tudo bem até aqui, meninas? Eu tô falando muito rápido. Tá
Tá dando para acompanhar? Sim, tá dando. Tá bom. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante. Tá, então a temperatura do motor, velocidade constante, e a velocidade com temperatura do motor constante, sobre a emissão do monóxido de carbono, CO, em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. Então, aclive e declive, né? Temperatura do motor em relação à emissão de gás. E aqui a velocidade média em relação à emissão de gás. A partir dos resultados, a situação em que ocorre maior emissão de poluentes é aquela na qual o percurso é feito com o motor aquecido ou frio? Frio. Com maior ou menor velocidade? Menor velocidade média. Em pista aclive ou declive? Pista aclive. Letra D? Tá. Uma esfera descreve um movimento em trajetória retilínea. Os valores de suas velocidades no decorrer do tempo foram representados no diagrama horário da figura a seguir. Então, olha, começou no repouso, foi aumentando a velocidade, aí quando chegou em 4 segundos, ele ficou constante até 10. Aí, a partir do 10 em diante, ele vai ficando o quê? Decrescente, né? Então, esse gráfico aqui, lembra quando a gente estava estudando deslocamento, que eu falei, que eu comentei com vocês, Camila ainda não estava. Que é assim, quando eu tenho uma rua que tem duas mãos, né, via de mão dupla, uma o carro está indo para norte, outro carro está indo para sul. Eu vou ter que tomar uma das duas como referência. E a outra que está no sentido contrário da pista, eu vou botar o sinal de negativo. Então aqui, ó, essa parte de 0 até 15 segundos, a área está positiva. Então tá tudo certo. Entre 15 e 20, a área está negativa. Então significa o quê? Que ele mudou de sentido. Aí ele fala, logo o deslocamento realizado é dado pelo quê? Então, olha só. Vai ser a área dos dois trapézios. Que dois trapézios são esses? O trapézio que está acima da linha da origem, que é o x igual a 0, e o que está abaixo. A gente vai ter que separar e depois somar. Então, olha só, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. No instante 4t é menos v, porque ela vai decrescendo. 4t menos 0. Então, isso aqui vai dar menos v sobre 4t. Tá. O gráfico descreve a posição de um carro ao longo do tempo em uma estrada sem curvas. Os segmentos B, C e D no gráfico são retilíneos. Então, de B até C é retilíneo e de D até E é retilíneo.
ou seja, uma reta. Aí essa reta pode ser o quê? Crescente, decrescente ou constante. Ele falou que BC é uma reta. Então fala pra mim, BC é uma reta crescente ou decrescente ou constante? Crescente. Crescente, né? Ela tá aqui no intervalo entre 20 e 40 minutos, ou seja, depois de 20 minutos, ele passa de 20 para 60 quilômetros. Ele anda em 20 minutos, o quê? 40 quilômetros. Depois do D pro E, esse pedaço, a velocidade é constante, crescente ou decrescente? Constante. Constante. Então, não tem variação, tá? Então, analisando o gráfico, o que, que a gente pode falar? Velocidade do carro no ponto B é 60 km por hora? Não. Tá. E aí, o que a gente tem que tomar cuidado também, ó, quilômetro por hora, e a unidade de medida aqui está em minuto, quilômetro por minuto. O carro tem velocidade crescente entre os pontos A e B? Não. Entre A e B, ela é decrescente. Ela não parece, mas ela é uma barriguinha de uma parábola de cabeça para baixo, tá? E entre os pontos C e D, ela é crescente. Então, esse pedaço aqui é de uma parábola em que a concavidade está para baixo, em que o A é negativo. E do C para o D é a variação da velocidade com a concavidade voltada para cima. Letra C, a velocidade no ponto D é 80 km por hora. Não. Porque aí se eu pegar aqui, ó, 80 km, o tempo é 60, 1 hora. Entre os pontos D e E, o carro se desloca com velocidade constante. Aparentemente, né? Mas não dá. A velocidade média do carro entre os pontos A e E é 60 km por hora. Essa é a correta. Então aqui, movimento uniforme retilíneo variado. Aqui no MRU, a gente pode falar do movimento circular que a gente está trabalhando. Depois, movimento retilíneo uniformemente variado. Depois, parado, velocidade constante. Aí ele fala: analisando-se o gráfico, conclui-se que no trecho da reta inclinada BC, temos um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante positiva. Assim, temos um MRU progressivo. Por outro lado, nos outros trechos AB e CD, temos um arco de parábola. Então, o movimento é retilíneo uniformemente variado. Já do AB, a concavidade... Então, aqui ele está falando o que eu falei, né? A concavidade voltada para baixo e lá em cima voltada para cima. Então, a primeira vai ser falsa, porque a velocidade vai ser 120. A B também vai ser falsa, porque o movimento é retardado, ou seja, vai diminuindo. A C também é falsa, né? Porque no ponto D, ou ele está parado ou ele está em repouso. Letra D também é falsa. Então, a verdadeira vai ser a letra E. Deslocamento final menos inicial sobre tempo inicial menos... Quer dizer, tempo final menos inicial. Então, 1 km por minuto. Que é a mesma coisa que 60 km por hora. Tá? Aí, vamos ver aqui, ó. Questão 18. Ao longo de uma estrada retilínea, né? Trafega durante certo intervalo de tempo, variando sua velocidade, v linearmente em função do tempo t.
como representado no gráfico. Então, o que eu estou vendo aqui? O gráfico começa na posição igual a 4 e ele vai crescendo. Depois de 15 segundos, ele está com velocidade de 24 metros por segundo. Aí ele pergunta, no intervalo de tempo compreendido entre t igual a 0 e t igual a 15, a velocidade média do automóvel em metros por segundo é igual a quanto? De 0 a 15. Então, ele quer a área, né? A velocidade média. Então, a primeira coisa é achar o deslocamento. Aí aqui, base menor é 4, base maior é 24. Vezes 2, certo? Porque tem que dividir base maior menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser o quê? 210 metros. E aí, a velocidade escalar média associada ao móvel vai ser 210 dividido por 15, porque é o tempo que está aqui, de 15 segundos. Então, é igual a 14 metros por segundo. Certo? Deu certinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o link. Faltam 6 minutos. Eu vou mandar o link e aí a gente vai continuar às 7 com química. Pra gente intervalar.